Pai, que a tua palavra venha de encontro, Senhor, nas nossas vidas, ela possa trazer, ó Pai, tantas transformações, palavras, obediência, ó Pai, no nosso coração. Tudo que vamos viver nessa noite, Pai. Tira todo impedimento, Senhor, toda distração, Senhor, do teu povo, para que a gente possa, Senhor, ouvir, ó Pai, entender a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Podemos assentar, irmãos, na glória de Deus. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrando na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga ao Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Uma passagem muito conhecida, Jeremias capítulo 18. Para iniciarmos, irmãos, uma coisa que nos chama a atenção aqui é logo no começo, onde no versículo 2 o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, dispõe-te. Procurando mais a fundo aqui, em algumas versões falam levanta-te, como aqui está no telão. Fala levanta-te e desce à casa do oleiro. Só que aqui, quando a palavra nos diz levanta-te ou dispõe-te, ergue-te, não quer dizer que Jeremias estava deitado, não. Se trata de um posicionamento. O que Deus estava exigindo de Jeremias naquele momento era um posicionamento. E a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos nessa noite: o que o Senhor quer de nós é posicionamento. O que o Senhor exige de nós é posicionamento. E a palavra nos continua dizendo, Jeremias capítulo 18, versículo 3: Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrando na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Jeremias então ele desce. Primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja nessa noite: vai ter dias que nós não vamos entender o trabalhar de Deus. Vai ter dias que nós vamos questionar a maneira de Deus agir. Vai ter dias que nós vamos chorar por pessoas que Deus tirou das nossas vidas. Vai ter dias que nós vamos chorar por portas que Deus fechou diante de nós. Mas para entendermos o trabalhar do oleiro, primeira coisa, desça. Para entendermos o que Deus está fazendo e quer fazer, é necessário primeiro descer à casa do oleiro. Tanto que no versículo 2 diz: desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. É na casa do oleiro que o Senhor se revela a nós. É na casa do oleiro que o oleiro se mostra aos vasos. E outro ponto que eu achei muito interessante, analisando o texto, foi que o oleiro, geralmente, vamos dizer, trabalha na olaria, certo? Mas o Senhor, ele não disse para Jeremias: Jeremias, desce a olaria. Não. O Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro. E trazendo o oleiro como a figura de Deus, algo que tiramos é: o oleiro trabalha na casa. O oleiro molda o vaso na casa. O oleiro trabalha no vaso na casa. Não adianta queremos achar
que nós vamos ser trabalhados por Deus fora da casa. Não, porque não é possível sermos receptores dos nutrientes da videira verdadeira se nós não estivermos enxertados nela. Entenda, a videira verdadeira é sim Cristo, mas não é possível uma pessoa estar ligada em Cristo sem estar também ligada com a igreja, sem estar também ligado com a casa do Pai. Podemos ser questionados dizendo, mas eu sou a casa de Deus. Tá bom, a Bíblia diz, vós sois a habitação do Espírito Santo. Mas, irmãos, é aqui que nós recebemos a graça de Deus. Pois Paulo, ele nos diz nas suas cartas que é necessário que se seja feita uma confissão pública diante ao povo de Deus quando aceitamos a Jesus. Então nós vemos que há sim uma necessidade de estar na casa, porque, mais uma vez eu repito, o oleiro trabalha na casa. E nós, trazendo nós uma figura do vaso, devemos entender que nem sempre fomos vasos. Outrora éramos barro, estávamos no meio do lamaçal chamado pecado, mas o Senhor, ele veio, arrancou-nos do lamaçal do pecado, deu-nos vestes novas, deu-nos sapatos novos, nos deu uma nova esperança em Cristo Jesus. E através dessa redenção, aonde Cristo, ele nos arranca do lamaçal do pecado, fomos então levados à olaria. Fomos então começarmos a ser trabalhados pelo oleiro. Mas, irmãos, entenda, quando o oleiro, ele pega o barro no meio do lamaçal, o barro, ele não vem limpo, não, é preciso de uma limpeza. E então o oleiro começa a pisar este barro, e vai ter dias, trazendo agora, que vai doer na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque antes de chegar à prova final, que é o fogo, é preciso que estejamos prontos. Porque após o fogo, vamos ser cheios. E vaso trincado não suporta ser cheio. Vaso trincado não segura a unção. Vaso trincado não segura o poder de Deus dentro de si. Por quê? Porque vaza para fora. E nós, ao invés de transbordarmos, deixamos perder aquilo que Deus nos deu. Então é necessário que nós, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, tomemos diante de Deus aquilo que eu já disse no começo, um posicionamento. Posicionamento está ligado a quê? A esperar no tempo de Deus. Às vezes você ainda está sendo pisado por Deus e já quer ir por fogo. Às vezes o Senhor ainda nem começou a te moldar. Às vezes o Senhor ainda está só tirando a sujeira e você já quer ir por fogo. Mas entenda, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. Não adianta, irmãos, nós queremos apressar o propósito. Não adianta, nós queremos agilizar o tempo de corrida, agilizar a carreira por conta da promessa. Não, é preciso esperarmos no tempo de Deus. Às vezes vamos receber promessas na juventude que só serão cumpridas na velhice. E não adianta questionarmos, é no tempo dele, é do jeito dele, porque é ele que faz, é ele que desfaz, é ele que abate, é ele que exalta, é ele que coloca e é ele que tira. Não adianta queremos questionar o trabalhar de Deus, não. Mas nós devemos, assim como Jeremias fez, desci à casa do oleiro. Ali Jeremias começa a ver a maneira que o oleiro trabalha. E no versículo 4 nos diz que, contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Aqui, irmãos, algo nos chama a atenção. Às vezes nós pensamos que por ser vasos de Deus nós nunca vamos nos quebrar. E deixamos o orgulho tomar conta, deixamos o achismo tomar conta, e eu sou, eu posso, eu faço, eu mando, eu comando, eu desmando, se esquecendo que ainda continua na mão do oleiro. Só que aqui nos chama a atenção que o vaso, ele se quebra nas mãos do oleiro. E aqui eu quero dizer aos irmãos,
ai daqueles que têm se quebrado fora das mãos do oleiro. Porque o versículo continua dizendo que ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Infelizmente tem muita gente achando que está pronto para ser pastor e não está. Aí vai lá, abre o próprio ministério, abre a própria igreja, mas não ainda está debaixo do tempo de Deus. Aí vai lá, se quebra fora das mãos do oleiro. Mas espera aí, se ele está pastoreando, como é que ele pode ter se quebrado fora das mãos do oleiro? É porque quem sai do propósito sai debaixo da mão de Deus. Quem sai do propósito sai debaixo das mãos de Deus. Então, mais uma vez eu digo, não precisa ficar tentando apressar o processo. Não, viva o processo. Se é deserto que você está passando, viva o deserto, porque é no deserto que vai sair a água da rocha, é no deserto que vai descer o maná do céu. Se você está passando por um vale de ossos secos, viva o vale de ossos secos, porque é no vale de ossos secos que o Senhor mostra o seu poder. É no vale de ossos secos que o Senhor mostra que Ele ainda ressuscita, que Ele ainda faz, que Ele ainda pode, porque o Senhor nos diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Infelizmente muitos têm pensado que o Senhor mudou, e muitos questionam: Senhor, o porquê que não tem mais milagre dentro da igreja? Por que não tem mais isso, não tem mais aquilo? E se tornam mendigos da presença de Deus, que ficam só: Senhor, por quê? Em vez de buscar por aquilo que está faltando. É fácil eu questionar o pastor e dizer: pastor, está faltando milagre dentro da igreja. É difícil eu dobrar o meu joelho e buscar o dom do milagre. É difícil eu orar pedindo a Deus que me use para fazer milagres. Mas é fácil nós abrirmos a nossa boca e questionarmos. Aí tem muitos vasos que estão se portando muito bem por fora, para esconder o que tem por dentro. Tem muitos vasos que por fora é aquela coisa mais bonita, por fora é glória a Deus e aleluia, é língua estranha, é marcha daqui, é profetiza ali, mas por dentro o Senhor sabe como está. Mas infelizmente, para a tristeza destes, o Senhor conhece o interior. O Senhor, assim como Ele disse para Samuel: ei Samuel, eu não vejo como vê o homem, não, eu vejo o que tem dentro do coração. Até parece que Eliabe é rei, mas só eu sei quem tem verdadeiro coração de rei, porque para servir o meu povo, antes tem que ser servo meu. Por isso que Eliabe não tinha as características que Deus queria para ser rei, porque Eliabe serviria o povo. Eliabe era grande, era forte, era homem de guerra, mas Davi servia ao Deus do povo. E tem muito vaso, irmãos, que está servindo, mas o povo está se esquecendo a servir a Deus. Mas como assim, Cauã? Tem muita gente que começa a fazer tantas coisas pela obra. Isso não é ruim, não entenda isso como ruim, mas às vezes nós nos encontramos como Marta. Estamos tão preocupados com os afazeres, estamos tão preocupados com as correrias do dia a dia, que nós temos esquecido de nos assentarmos aos pés do Mestre, que nós temos nos esquecido de estar nas mãos do oleiro, e nós começamos a falar: Senhor, não precisa fazer desse jeito não, faz desse aqui. Senhor, mas desse jeito parece que não vai dar certo. Senhor, parece que desse jeito eu vou trincar. Mas o Senhor está dizendo: sossega o teu coração, deixa eu trabalhar do meu jeito. Para de ficar dando opinião daquilo que é de Deus. Começa apenas a viver o processo. Não importa se vai doer, não importa se vai arrancar de você pedaços, não importa. O importante é que a mão dele continue sobre ti, te moldando. Entenda que enquanto os pés do oleiro faziam com que a roda trabalhasse, as mãos do oleiro não ficavam paradas. As mãos do oleiro estavam aqui, em volta do vaso. E uma pregação que eu ouvi essa semana sobre este tema me chamou muita atenção, onde o pregador dizia: e às vezes quando nós nos quebramos na mão de Deus, o diabo vem para nos pegar. Só que aí
O diabo vem aqui, Deus faz assim. Cadê o vaso que estava quebrado? O diabo vem aqui, Deus faz assim. Ué, cadê esse vaso que está quebrado, mas eu não estou achando? Mas o Senhor está dizendo: ei, Satanás, se está na minha mão, mesmo quebrado, você não pega. Se está na minha mão, pode estar quebrado, pode estar rachado, pode estar da maneira que for, mas Satanás não toca. Por isso, irmãos, é necessário que nós estejamos posicionados. A posição do vaso nada mais é do que na mão do oleiro. Pensa só, o que seria do vaso se não fosse o oleiro? Quem o moldaria? Quem faria dele vaso? Ninguém. Portanto, após o processo da limpeza, onde o Senhor ele arranca de nós as imundícias, o Senhor ele arranca de nós os maus costumes, vem a moldagem de Deus sobre nós. E talvez, irmãos, a moldagem doa mais do que as pisadas. Sabe por quê? Porque aí você vai começar a ver quem você é realmente. Porque quanto mais perto do oleiro nós estamos, mais pecadores nós vemos que somos. Quanto mais perto da glória de Deus, mais nós vemos as nossas falhas. E é por isso que existe algo chamado graça. E Paulo ele nos diz: aonde o pecado abundou, superabundou ainda mais a graça. E é por isso, irmãos, que nós precisamos estar posicionados, para que a graça de Deus ela nos alcance. Eu observando, para poder trazer a vocês com mais propriedade, como trabalhava o oleiro, e eu via que o oleiro estava sempre molhando a mão. E eu comparo a graça com a água que o oleiro molda, que o oleiro molha a mão para moldar o vaso, porque é através da graça que o Senhor nos molda. É através da graça que o Senhor faz de nós vasos verdadeiramente na sua presença. Porém, após moldados, após trabalhados por Deus, agora vem o processo do fogo, que é onde muitos se quebram. Mas espera aí, calma, você falou que Deus não manda ninguém para o fogo sem estar preparado. Mas tem gente que mesmo assim ainda consegue se quebrar no fogo. Sabe por quê? Às vezes até estava preparado para passar pela prova, mas quando estava no meio da prova, abriu a boca para murmurar e para reclamar da obra de Deus. Quando estava no meio da prova, quando estava no meio do fogo, estava quase tudo pronto, ele abre a boca e reclama. Abre a boca e reclama da família, e reclama disso, e reclama do serviço, e reclama que Deus não faz isso, que não faz aquilo, e acaba se quebrando dentro do fogo. E o perigo de se quebrar dentro do fogo, igreja, é porque muitas das vezes já está tão duro que nem amolecendo com água mais volta a ser barro. E aí como é que Deus vai trabalhar? E aí como é que Deus vai fazer? E como é que eu reconheço pessoas assim, Cauã? Pessoas que só reclamam da obra. Pessoas que, quando você pergunta do testemunho delas, eu pregava, eu cantava, eu profetizava. E por que não faz mais? Porque no meio do processo reclamou. Porque no meio da prova reclamou. Aí se quebrou. E hoje usa o que fazia para tentar se exaltar. Porque não tem mais o que fazer. Está tão endurecido, o coração está tão duro, que já não tem mais o que fazer. Mas ainda tem aqueles vasos que dão certo. E eu creio que todos aqui são estes vasos que dão certo. Ainda tem aqueles vasos que são chamados remanescentes. Aqueles vasos que suportam a prova. Aqueles vasos que suportam o fogo. Tem pessoas aqui que, se for contar o testemunho, muitos ficarão de queixo caído. Porque vão falar: como é que você passou por isso? Eu passei por coisa muito menor e quase não aguentei. Mas o Senhor é conosco. E a Bíblia, ela nos enfatiza que o Senhor ele não dá prova maior do que ninguém possa suportar. O Senhor ele sempre nos prova ao ponto daquilo que nós podemos suportar. Mas é o que eu disse, às vezes nós perdemos a bênção porque abrimos a nossa boca para murmurar. Irmãos, e estes vasos que dão certo, agora passaram-se pelo processo do fogo, foram tirados do fogo e agora vão ser usados pelo oleiro. Só que antes de ser usados pelo oleiro, agora eu vou lá para Atos
dos Apóstolos, capítulo 1, aonde Jesus ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e seriam testemunhas tanto em Jerusalém, a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, jogando os discípulos na passagem de Jeremias capítulo 18, nós vemos que os discípulos estavam agora por Deus aprovados, mas ainda precisava ser cheio, porque vaso não foi feito para ficar vazio. Vaso foi feito para ficar cheio da presença de Deus, cheio da unção do Pai. E agora, passando para o capítulo 2, Atos 2, desce-se o Espírito Santo, e eles são ali cheios do Espírito Santo e de poder. E já ali no capítulo 2 nós começamos a ver que Pedro ele já começa cheio do Espírito a pregar a palavra. E milhares se convertem naquele dia. Calma, mas como assim? Você pega Jeremias 18 e joga em Atos dos Apóstolos. Entenda, um vaso sem a presença de Deus, ele não pode ser considerado vaso. Um vaso sem a presença de Deus não pode ser considerado vaso, não, porque se somos vasos, necessitamos de ser usados, igreja, necessitamos de sermos transbordantes, tanto que Jesus ele disse à mulher samaritana: se você beber desta água que eu te dou, ela se tornará em você água que vai jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, nós devemos jorrar, não devemos estar contentados em bebermos somente para nós essa água que nos foi dada. Devemos sim transmitir esta água a outras vidas, porque foi assim que a igreja foi crescendo e permanece até os dias de hoje. Mas infelizmente existem vasos acomodados. Infelizmente existem vasos que depois que foram colocados ali na estante da espera, falaram: não quero mais nada não, acho que não vai acontecer mais nada, vou desistir do ministério, não vou pregar mais, não vou cantar mais, Deus não quer me usar, sendo que não sabe esperar, mesmo depois de pronto desiste, mesmo depois de pronto não sabe esperar o preenchimento com o poder de Deus. Mas aqueles que cheios são do Espírito Santo de Deus, não se contentam em ver alguém passando lutas, provas e dificuldades e ficar calado, não. Aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, olha para uma pessoa que está numa situação ruim e fala: ei, Jesus é a solução para a tua vida. Jesus, ele pode não te dar riqueza, mas eu te garanto que a vida eterna com ele você terá. Jesus, ele não veio nos entregar dinheiro, casa, carro, mansões, não. Jesus mesmo teve ausência dessas coisas, mas ele disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. E é esta vida que nós pregamos, e é por esta vida que nós vivemos. Não adianta, igreja, nós queremos viver a nossa vida da nossa maneira, não, porque a partir do momento que trazidos fomos para a olaria, agora é da maneira dele que ele vai fazer, agora é do jeito dele que ele vai trabalhar. Então, como eu disse, vai ter dias que vai doer, vai chorar, vai fazer tanta coisa, mas uma coisa eu te digo: permaneça no propósito. Permaneça no propósito. Vai doer? Vai. Eu não vou mentir para você falando que Jesus vai falar: deita aqui no meu colo, meu filho, que agora você não vai passar mais luta. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Já está vencido. Na cruz, quando Jesus gritou: está consumado, ele dizia: Pai, a minha missão aqui já se findou. O que tinha para ser feito eu já fiz. Agora vai nascer na cruz nós, a igreja, uma igreja missionária, uma igreja que não pode ser presa a quatro paredes, mas uma igreja que deve avançar dia após dia, independente da luta que se levanta, independente da prova. Irmãos, nós ainda estamos em um tempo muito gostoso de ser crente, sabia? Porque antigamente era cabeça cortada, antigamente era jogado na prisão, e
E eles continuavam adorando, exaltando ao nome do Senhor. Mas tem muito crente que podendo falar de Jesus não fala, podendo adorar não adora, podendo dar glória a Deus não dá glória a Deus, podendo chamar pela presença não chama, e esses ainda querem morar no céu. Mas entenda, não, irmãos, pelo amor de Deus, que não seja preciso acontecer como aconteceu com a igreja primitiva. Porque quando Jesus disse, seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, após a descida do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles se acomodaram. Falaram, não, vamos ficar só por aqui mesmo, por Jerusalém, aqui pela redondeza, vamos fundar a igreja sede aqui, e vai ser bênção de Deus. Aí de repente se levanta a perseguição. O que acontece, a Bíblia nos relata que eles se dividiram para os 4 cantos da terra. Então, irmãos, que não seja necessário que venha perseguição para nós acordarmos. Que não seja necessário que venha alguém bater na nossa porta e falar, você estava no culto ontem, né? Vamos lá para a cadeia comigo? Vamos lá, vamos? Você não é crente? Agora você vai ser açoitado, agora você vai ser maltratado. Não vamos esperar esse dia chegar na igreja. Mas vamos, enquanto nós temos chance de adorar ao nosso Deus com alegria, sem medo, sem angústia, adorar a Ele de todo o nosso coração, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. Glórias a Deus. Coloque-se em pé, você que pode nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que essa palavra falou em corações aqui nessa noite. Você que é vaso, não é vasilha não, irmão, é vaso. Você que é vaso e tem sentido necessidade de ser cheio da presença de Deus para fazer o que nos foi dito aqui.